O conteúdo apresentado é uma adaptação das pregações do evangelista Billy Graham, com os seus escritos e devocionais. Algumas imagens são ilustrativas, para que haja uma interação com o público. O salmista disse: "Que homem há que viva e não veja a morte?" Salmos 9:27. Acredita-se que estejamos vivendo uma era de livre pensamento e experiências radicais. Temos procurado alterar o mundo e as leis que o governam através do conhecimento, da ciência, da invenção, da descoberta, da filosofia e do pensamento materialista. Temos tentado exaltar os falsos deuses do dinheiro, da fama e da inteligência humana. Mas por mais que tentemos, o fim é sempre o mesmo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9:27. Em meio à vida vemos a morte por todos os lados. A sirene da ambulância, os letreiros luminosos das agências funerárias, os cemitérios pelos quais com frequência passamos e a visão de um carro fúnebre zigue-zagueando pelo tráfego nos fazem lembrar que a morte pode nos chamar a qualquer momento. Nenhum de nós pode ter certeza de quando chegará o momento exato, mas estamos bem conscientes de que pode chegar a qualquer hora. Alguém disse que a única coisa certa na vida é a morte. Oscar Wilde disse: "Pode-se sobreviver a tudo hoje em dia, exceto a morte." Livros sobre a morte proliferam nos dias de hoje, assim como livros escritos por aqueles que alegaram ter vivenciado a morte e retornado para falar dela. Em vez de procurar um meio de fazer as pazes com Deus, o mundo inventou aulas sobre como morrer e encarar a morte, aceitando-a como parte natural da vida. Na verdade, toda a humanidade está à espera da morte. A questão principal não é quando ou quando morreremos, mas sim para onde vamos depois da morte. Todo ano, mais de 500 mil de americanos entram em seus automóveis, mal sabendo que esta será a última vez. Em 1980, 532 mil americanos morreram em acidentes de automóveis. Apesar das crescentes medidas de segurança, outras 469 mil pessoas morreram em acidentes em casa, quando a ideia de morte sequer passava por suas mentes, pois a morte aproxima-se da humanidade, sorrateira e implacável. E embora a medicina e a engenharia de segurança travem contra ela uma guerra constante, a morte sai sempre vitoriosa. Devido a esta batalha científica que travamos há tanto tempo, agora temos a vantagem de mais alguns anos de vida, mas a morte ainda se encontra no fim da linha. E a expectativa de vida do homem não ultrapassa em muito os 70 anos bíblicos. As doenças cardíacas ainda matam um número excessivo de cidadãos americanos na plenitude da vida. O câncer ainda inflige a dor aos corpos de milhares de pessoas. As doenças do sangue fazem suas vítimas. Embora a pesquisa médica tenha feito uma redução considerável em sua cifra anual. O herpes e a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são as doenças da década de 80. Elas estão em ascensão no mundo inteiro e têm sido registradas nos principais continentes. Não há dúvida alguma de que os homens iníquos sofrem um inferno relativo aqui na terra. Diz a Bíblia: "E sabei que o vosso pecado vos há de achar." Números 32:23. Ainda em outra passagem: "Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Gálatas 6:7. Porém, as evidências ao nosso redor mostram com clareza que alguns homens iníquos parecem prosperar, enquanto os justos sofrem por sua honestidade. A Bíblia ensina que haverá um tempo de compensação, em que se fará justiça. Alguém disse que não somos castigados por nossos pecados, mas são eles que nos castigam. Ambas as acessões são verdadeiras. Será que um Deus amoroso manda um homem para o inferno? A resposta é sim, porque ele é justo, mas não o manda por conta própria. O homem condena a si mesmo ao recusar a salvação oferecida por Deus, com amor e misericórdia. Deus oferece a homens e mulheres uma saída, um meio de salvação,
uma esperança e uma expectativa de coisas melhores. Em sua essência, o inferno é a separação de Deus. É a segunda morte, que é descrita como banimento consciente e eterno da presença de tudo que é luz, alegria, bondade, justiça e felicidade. A Bíblia apresenta muitas descrições terríveis a respeito desta terrível condição, em que a alma se achará logo após a morte. É estranho que os homens se preparem para tudo, exceto para a morte. Nós nos preparamos para a instrução, preparamos-nos para o trabalho, preparamos-nos para a nossa carreira, preparamos-nos para o casamento, preparamos-nos para a velhice, preparamos-nos para tudo, exceto para o momento em que vamos morrer. E, no entanto, a Bíblia diz que estamos todos destinados a morrer um dia. Mas a Bíblia também promete aos cristãos um paraíso na outra vida. Certa manhã, alguém perguntou a John Quincy Adams, então com 94 anos, como se sentia. Ele respondeu: muito bem, mas a casa em que eu moro não é tão boa. Mesmo que a casa que habitamos seja doente e fraca, podemos de fato nos sentirmos fortes e seguros. Quando somos cristãos, Jesus ensinou que existe um paraíso. Há várias passagens que poderiam ser citadas, mas a mais descritiva acha-se em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não os teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Paulo tinha certeza do paraíso a ponto de dizer: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Muitas pessoas perguntam: onde é o paraíso? As Escrituras Sagradas não nos dizem onde é o paraíso. Tampouco isto importa. É o paraíso. E Cristo estará lá para nos receber. A Bíblia ensina que será um lugar de beleza. Ele é descrito na Bíblia como a casa de Deus, uma cidade, um lugar melhor, um patrimônio, uma glória. Você talvez pergunte: conheceremos uns aos outros no paraíso? A Bíblia indica em várias passagens que será um momento de grande reunião com aqueles que já partiram. Muitos dos mistérios de Deus, as tristezas, provações, decepções, tragédias e o silêncio de Deus em meio ao sofrimento serão revelados no paraíso. Elie Wiesel disse que a eternidade é o lugar onde as perguntas e respostas passam a ser uma coisa só. E em João 16:23, Jesus diz: naquele dia nada me perguntareis. Todas as nossas perguntas serão respondidas. Muitas pessoas perguntam: bem, e o que iremos fazer no paraíso? Apenas sentar e usufruir dos prazeres da vida? Não. A Bíblia mostra que serviremos a Deus, trabalharemos para Deus, todo o nosso ser louvará a Deus. A Bíblia diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Agora a Bíblia ensina que estar ausente do corpo é estar na presença do Senhor. No momento em que um cristão morre, vai no mesmo instante para a presença de Cristo. Ali sua alma espera a ressurreição, quando o corpo e a alma serão reunidos.